Bom dia, bem-vindos à Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Estamos a olhar para 2012 e a perspectivar aquilo que vai ser o ano em 2013, percebendo também a atuação dos vários parceiros sociais ao longo deste ano. Um ano difícil para a maior parte dos portugueses, empresas particulares, atravessaram ao longo dos últimos 12 meses, talvez um dos mais difíceis períodos da sua vida. É disso mesmo que vamos falar nesta Comissão Executiva, sem esquecer os desenvolvimentos em torno da União Bancária Europeia, que vamos também, obviamente, abordar. São convidados desta edição Taufik Rekibi e Jorge Farinha, também Miguel Malaquias Pereira e Joaquim Miranda Sarmento. Agradeço aos quatro a vossa presença. Professor, começo por lhe perguntar, quando olha para este ano de 2012, e comecemos entre aquilo que são os parceiros sociais, patrões e sindicatos, parece-lhe que houve algum comprometimento naquilo que tem sido um trabalho difícil, obviamente, de negociação entre estes dois parceiros sociais em torno dos problemas, dos desafios que Portugal teve de enfrentar neste ano de 2012? Acho que para melhor apreciar a relação entre patrões e sindicatos é preciso ver qual era a margem de manobra. A margem de manobra é extremamente estreita, devido a um conjunto de factos, entre os quais o próprio memorando de entendimento, que é resultado, como todos sabemos, de consequências, de situações para as quais todos nós temos a nossa cota-parte de responsabilidade, e também o facto de o próprio governo não poder propiciar um conjunto de ferramentas, de instrumentos e de enquadramentos que possam ser favoráveis ao próprio desenvolvimento da economia, e também o facto dos efeitos da crise internacional limitar um pouco a margem de manobra de todos os parceiros sociais. E preciso não esquecer que na estrela onde teoricamente todos os parceiros devem estar interligados de uma forma interativa, existe um novo elemento que é o próprio cidadão comum, que cada vez mais está a ter mais voz pela via das redes sociais, pela via das tecnologias de informação, e que atua um pouco como outsider em relação a todos os parceiros envolvidos. Agora, os sindicatos estão a fazer o seu papel, não têm nenhuma alternativa credível. Penso que os patrões, de uma certa forma, até pela posição que assumiram em relação a algumas diretivas do próprio governo, foram um pouco amigos, entre aspas, dos sindicatos dos trabalhadores. Lembro-me da questão da própria segurança social, onde os patrões assumiram uma posição convergente, de uma certa forma, com os próprios sindicatos. Agora, nós temos que olhar para a competitividade no seu todo. Competitividade esta que está na base de uma questão fundamental para o futuro do país, que é a empregabilidade. A taxa de desemprego está acima dos 16%, e se não houver flexibilidade por parte dos sindicatos, quer em relação à legislação laboral, quer em relação à moderação salarial, quer em relação ao próprio entendimento no Conselho de Concertação Social, dificilmente o país vai poder sair do pantano onde se encontra neste momento. Eu creio que mesmo esta última saída do Ministro da Economia a falar da necessidade de reindustrializar a Europa e de criar novas condições para o crescimento económico, isto vai ter, ou vai ao encontro daquilo que já há uns 6, 7 meses atrás tem vindo noticiado, nomeadamente em alguns órgãos de comunicação social da Alemanha, ou da Spiegel em particular, quando se dizia que deve-se criar uma zona económica protegida a sul da Europa, baseada na flexibilização da legislação laboral, isto é, para criar uma zona de produção a custos mais reduzidos que possa servir, digamos, outras economias da Europa. E mesmo esta política, que segundo consta é a política que está a ser executada progressivamente, necessita alguma flexibilização de parte e de outra, e os trabalhadores e os sindicatos vão ter que entender isso, porque de outra forma não vamos conseguir competir com outros espaços económicos que oferecem igual, por vezes até melhor que nós, em termos de inovação, em termos de tecnologia, em termos de produtividade, que é um problema crucial que a nossa indústria e os nossos serviços também conhecem, e por isso eu acho que a flexibilização, a comunicação deve prevalecer. Parece-me que nem tudo está negro, existem condições, há algum bom senso, e é neste campo que devemos continuar a trabalhar. Joaquim, esta flexibilização nota-se em algumas fatias do mercado, mas há, digamos, praticamente dois
dois mercados de trabalho. Um que, enfim, de alguns trabalhadores que estão há muito tempo a trabalhar e que têm uma legislação laboral que os protege fortemente face a outros que não conseguem entrar no mercado de trabalho. Esse é um dos problemas que têm sido apontados. Nós, de facto, temos ainda hoje, mesmo com as alterações, temos uma legislação laboral que protege claramente as pessoas que já estão empregadas e, sobretudo, as pessoas que têm vínculo laboral já há bastante tempo, face àqueles que estão a entrar no mercado, e vemos que parte considerável dos nossos jovens quer dizer, tem um nível de precariedade no emprego bastante elevado. Aquilo que me parece, e também pegando um bocadinho na questão da relação com os sindicatos, e claramente se a GTP não faz parte da equação, porque não tem uma postura sempre de estar contra, portanto aqui o sindicato em causa é claramente a UGT, aquilo que eu acho é que o Governo não devia mexer tantas vezes na legislação laboral, ou seja, nós estamos a assistir a constantes mudanças na legislação laboral que parecem ser feitas um bocadinho à medida daquilo que a Troika exige. Portanto, o que me parece que para clarificação e até para segurança, quer do lado dos empresários, quer do lado dos trabalhadores, o Governo devia ter feito apenas uma mudança na legislação laboral logo no início do mandato, e não estas alterações. Quer dizer, agora vamos discutir outra vez a questão da alteração dos dias de indenização. E, portanto, isto cria um nível de incerteza bastante elevado e que, evidentemente, é desconfortável para os agentes económicos. Mas continuamos a ter, de facto, essa dicotomia entre, digamos, quem já tem um vínculo laboral e já o tem há muitos anos e quem está a entrar no mercado de trabalho. E penso também que houve aqui uma alteração bastante importante face a 10 ou 15 anos atrás, que é a entrada no mercado de trabalho dos novos licenciados. Parece-me que está a ser cada vez mais difícil e em condições cada vez piores. E isso preocupa-me porque depois temos o reflexo de que os nossos melhores alunos terminam os cursos não vendo as suas expectativas cumpridas em Portugal, procuram cumpri-las noutros sítios, e daí a forte imigração de jovens quadros que temos tido. Portanto, esta necessidade de equilibrar os pratos da balança do ponto de vista geracional parece-me um claro desafio para os próximos anos. Miguel, este nível de incerteza que o Joaquim falava parece-me particularmente importante neste momento, e basta olhar para aquilo que são, por exemplo, as retenções de IRS no próximo mês, que ainda nenhum agente económico percebe bem como é que vai ter de atuar, mas relativamente a outras questões, a alteração também de parte daquilo que é o quadro laboral, há um nível de incerteza muito elevado que certamente empresas e trabalhadores não estavam sujeitos desde os tempos de democracia, há muitos anos, de facto, em Portugal. Este nível de incerteza, ainda assim, conseguiu juntar patrões e sindicatos na mesa para encontrar soluções comuns. Sim, eu penso que, de facto, é extremamente positiva a relação em concertação social entre patrões e sindicatos, se compararmos com situações análogas em países, nomeadamente países aqui do sul da Europa, Espanha, a Grécia e até a Itália. A relação entre patrões e sindicatos em Portugal tem proporcionado um ambiente estável e, desse ponto de vista, muitíssimo positivo para a paz social do país. Naturalmente que concordo que, quando falamos aqui em sindicatos, teremos naturalmente de destacar o papel da UGT, porque, de facto, creio que não haja memória de acordos de concertação social, sobretudo acordos de concertação social significativos com a assinatura da CGTP, mas de qualquer maneira acordos como o da alteração das leis laborais, do mercado laboral, são muitíssimo importantes e eram de difícil implementação. Isto permitirá que Portugal consiga melhorar ao nível dos rankings de competitividade internacionais, permitindo captar investimento estrangeiro para o país, no fundo melhorar a imagem do país perante todos estes agentes internacionais que queiram vir a investir no país, e também para o próprio tecido empresarial já implementado,
permite uma maior capacidade de ajustamento aos ciclos económicos. De facto, tem-se discutido muito a questão das indenizações compensatórias, é um aspecto importante, mas há outros pontos que me parecem muitíssimo relevantes ao nível do acordo de concertação social e das alterações ao Código Laboral, nomeadamente a possibilidade de constituição de bancos de horas individuais e grupais e, portanto, no fundo, dar uma maior capacidade aos empresários de gerirem a sua produção consoante as necessidades. E também depois, naturalmente, foi dada aqui a possibilidade de se darem mais dias de produção aos empresários, não só aumentar a produtividade por se darem mais dias de produção, nomeadamente cortando feriados e dias de férias, mas dá-se, no fundo, a possibilidade de as empresas poderem produzir com os mesmos custos, terem mais dias de resposta para produzirem bens e serviços. A paz social, desse ponto de vista, parece-me também um ponto muitíssimo relevante. Nós temos assistido a uma profusão de greves, que é um aspecto que me parece preocupante, mas de qualquer forma temos assistido a greves pacíficas. Naturalmente já temos vindo, sobretudo nas últimas semanas, a assistir a algumas manifestações, mas que não greves, manifestações um pouco mais violentas, mas essa componente da greve pacífica também marca, é um ponto distintivo face ao que tem acontecido em países do sul da Europa. E, portanto, eu diria que esta possibilidade de se chegar a um acordo ou a vários acordos em momentos de extrema dificuldade parece-me que é de enaltecer. Jorge Farinha, parece-lhe que este encontro de pontos entre patrões e sindicatos marca o início de uma relação diferente, ou de um caminho diferente de uma relação entre patrões e sindicatos, diria, mais germânica do que sulista em termos de europeus? Eu penso que é um indício um pouco nesse sentido, porque de facto o mundo mudou nas últimas décadas e seguramente que há um paradigma que eu vejo verificar-se em muitas das empresas privadas, que é um paradigma em que há uma convergência de interesses entre aquilo que se chamava o patronato, que eu nem sei bem o que é, e os trabalhadores. Ou seja, nós encontramos hoje em dia muitas empresas onde não faz sentido pensar em greve porque todos estão muito convergentes nos objetivos maiores para a empresa, que é garantir os postos de trabalho, garantir o crescimento, porque se o bolo não cresce, não vale a pena nós termos ou queremos tirar uma fatia maior para nós, não é? Porque estamos a roubar uma fatia a alguém, não é? E, portanto, quem percebe isso, percebe que temos é que fazer o bolo crescer para que toda a gente, no final, tenha uma fatia maior. E eu acho que há aí, de facto, um papel importante que os sindicatos têm que começar a assumir, que é o da convergência. Aquele velho discurso de que há o patrão de um lado e o trabalhador do outro, que é um explorador e explorado, não faz qualquer sentido hoje em dia, mas nenhum mesmo. E nós verificamos que há de facto, sítios onde isso já é entendido. Basta, por exemplo, pegar na greve dos portos. Não se percebe como é que, por exemplo, há greves que afetam alguns portos totalmente e, por exemplo, no Porto de Leixões não há greve. Há trabalho, há pessoas que percebem as dificuldades, que obviamente reconhecem que há que introduzir melhorias, mas não deixam de trabalhar por isso porque percebem que não trabalhar nesta fase em que a economia precisa de exportação é pôr em risco os postos de trabalho de milhares de trabalhadores. E isso não tem sido, infelizmente, para muitas pessoas, uma consciência que tem levado que as pessoas se preocupem, por vezes, muito com o seu problema, ignorando completamente o que se passa no país à volta. Se me permites, eu gostava de dizer uma coisa que, enfim, pode parecer um bocadinho polémica, mas de há vários anos esta parte, e com exceção agora desta questão dos estivadores, que é pontual, eu, na realidade, acho que só há um setor que faz greve no país. E que nem é o setor público, é o setor dos transportes. Transportes urbanos, entenda-se, Lisboa e Porto. Só que, quando o setor dos transportes urbanos faz greve, arrasta, por dificuldades de mobilidade, todas as pessoas que têm que usar esses transportes para se deslocarem para o seu local de trabalho. E, portanto, quando vemos greves gerais, mesmo as greves gerais, elas são focadas no setor público. E a adesão que vemos é muitas vezes uma adesão por impossibilidade, porque a adesão nos transportes, essa sim, é elevadíssima, e essa adesão nos transportes elevadíssima faz com que muitas pessoas não estejam para perder 3 horas para cada lado, quando
normalmente já perdem 1h30, mas ver o seu tempo de deslocação duplicar. E nesse sentido eu acho que só há um setor no país, agora com a exceção agora dos estivadores, que me parece pontual, ou pelo menos é relativamente recente, há um setor que há anos para cá monopoliza as greves, e que é o setor dos transportes urbanos, que é um setor altamente protegido da nossa economia e onde ninguém parece ter coragem de verdadeiramente mexer e fazer um bocadinho aquilo que a Thatcher fez em alguns setores, ou que o Reagan fez nos controladores aéreos, que é, perdoa-se a expressão, partir a espinha a pessoas que utilizam a propriedade pública para fins políticos. E a questão dos estivadores, que bem levantou, quer dizer, não é inocente porque é que alguns portos fazem greve e outros não. Quer dizer, há uma manipulação política de um sindicato regional que não existe no outro sindicato regional. Isso parece-me relativamente evidente e é contra este tipo de poderes instalados que utilizam propriedade pública para fins partidários que eu não vejo capacidade de intervir. Se permitir só acrescentar algo, eu acho que o problema maior da sociedade portuguesa não está tanto na concertação social, está no clima de pressão que se vive na sociedade portuguesa. E a comunicação social está a ajudar um pouco a propagar este mesmo clima de pressão, porque cada vez que abrimos um noticiário em qualquer canal de televisão, só observamos um conjunto de dramas sociais resultantes da crise que estamos a viver. E isto cria um mal-estar e fomenta um pouco o descontentamento do tal cidadão comum. Hoje a sociedade portuguesa fez prova de um grande civismo na forma com a qual manifestou o seu descontentamento, mas julgo que nós devemos controlar também este nível de descontentamento, porque se chegar a um determinado patamar, as consequências podem ser imprevisíveis. E penso que nós precisamos de curar a depressão, precisamos de mais doses de ânimo para pôr a sociedade a trabalhar, a andar com maior velocidade. E eu concordo completamente consigo. Hoje, entre trabalhadores e patrões, há uma sintonia que nunca se viveu antigamente, independentemente dos próprios sindicatos. E a UGT percebeu isso. O único que continua a não perceber, é verdade, é a CGTP, continua completamente à margem daquilo que é realista e daquilo que está no interesse nacional. Eu diria que a posição que é assumida por a CGTP neste momento é um atentado ao interesse nacional português. Portanto, nós precisamos trabalhar, precisamos de mais horas de trabalho, precisamos de mais envolvimento, precisamos de mais produtividade e, por isso, precisamos estar animados, temos que ter um grau de autoestima muito elevado e neste momento o que está a se passar na sociedade civil em termos e sobretudo no nosso sistema de comunicação social não está de forma alguma a ajudar a criar este ambiente saudável para poder sair por baixo da água e tentar levantar a economia e a sociedade. Miguel, parece-lhe que, relativamente a este tema, há um conjunto, uma fatia, não sabemos exatamente, obviamente, de quantos, mas por muitos portugueses que olham para esta crise como uma oportunidade, ou encontram nesta crise uma oportunidade. Muitos saindo de Portugal, obviamente, outros encarando aquilo que é os tempos que corremos como não uma questão conjuntural, mas estrutural, no sentido que a economia está a mudar e eles próprios também, estudando mais, trabalhando mais, olhando para as coisas de uma outra maneira. Há esse confronto também psicológico na sociedade portuguesa entre alguém que acredita que o mundo vai ter que mudar novamente e vamos regressar ao passado e por isso não vale a pena fazer muito, e entre aqueles portugueses que estão, de facto, a reformar completamente a sua vida de forma a enfrentarem os tempos que são diferentes, claramente. Eu creio que sim, que existe esse confronto. No entanto, a segunda componente penso que será crescente, ou seja, hoje em dia os portugueses, de um modo geral, apercebem-se que não voltaremos à situação em que vivíamos há alguns anos atrás e, portanto, é necessário mudar radicalmente comportamentos. Isso seja do ponto de vista das famílias, do ponto de vista das empresas. As famílias ajustam hoje os seus comportamentos de consumo e até de poupança de forma que não... de forma diferente do que faziam há alguns anos atrás. Exemplos muito simples e concretos. Hoje assistimos a muitas pessoas a levar, digamos, o seu almoço para o local de trabalho. Portugal tinha um nível de consumo de gastos em restaurantes
que era muitíssimo superior, em percentagem do rendimento, naturalmente, que era muitíssimo superior à média europeia. Portanto, de facto, havia aqui um comportamento desfasado da média europeia e para o qual hoje em dia tendemos a convergir. E há exemplos desse género, há muitos. Portanto, há aqui, de facto, um processo de ajustamento também ao nível das famílias e depois, naturalmente, ao nível das empresas. Com a situação económica que vivemos, que presenciamos, se a economia fosse um avião com 4 motores, portanto os 2 consumos, o investimento e as exportações, percebemos facilmente que 3 dos motores estão avariados e, portanto, voar com apenas um motor é difícil, mas é a única solução. E esse motor, naturalmente, são as exportações. As empresas portuguesas terão cada vez mais de se virar para os mercados internacionais, terão de inovar, terão de se dotar de maior capacidade de gestão e, portanto, só dessa forma é que poderemos todos, seja particulares, seja empresas, encarar o futuro com algum otimismo, o otimismo que o professor aqui referia, porque, de facto, os tempos serão diferentes e serão bastante difíceis, naturalmente. Jorge Farinha, é correto dizer que famílias, empresas fizeram um ajustamento bem mais profundo e bem mais rápido do que aquilo que está a ser feito pelo Estado e pelas empresas públicas? Eu penso que sim. A verdade é que as empresas e os familiares e as famílias têm, de facto, muito poucas alternativas, a não ser quando cortam o rendimento, têm necessariamente que entrar em modo de sobrevivência e trabalhar no sentido de reduzir os seus padrões de consumo, adaptando-se, e acho que isso tem acontecido. Noto que as empresas, na sua maioria, sobretudo as PMEs, que são mais de 90% do total das empresas em Portugal, estão neste momento completamente viradas para a procura de novos mercados, para a alteração das suas práticas. As famílias têm vindo a fazer todo tipo de ajustamentos, como o Miguel Malaquias referia, em termos dos padrões de consumo. O Estado tem sido bem mais lento e acho que um aspecto que eu observo e que reconheço que foi uma falha do atual governo foi não ter pensado mais cedo, logo quando a Troika entrou cá dentro, para reduzir os tais 4 mil milhões de despesas públicas, que já devia ter acontecido, já devia ter sido iniciado um processo e não é 1 ano e meio depois que se vai começar a fazer isso. Portanto, eu acho que há aí alguma falta de elasticidade de decisões públicas. Penso que é muito difícil mudar isso porque há muitas forças de bloqueio nesse processo, desde forças sindicais e não só, e a maneira como as próprias instituições públicas se organizam. Há muita rigidez também em termos legislativos, há excesso de legislação, há demasiados procedimentos. Penso que o Estado é muito mais difícil de reformar, mas, felizmente, apesar de tudo, penso que este Governo tem feito o maior esforço de sempre, nos últimos 30 anos, para tentar ir ao fundo dos problemas, talvez porque não tem alternativa, não é? Mas não é fácil mudar os padrões de um Estado que sempre foi rígido, sempre foi crescente, sempre foi esmagador. As famílias e as empresas acho que vão dar um bom exemplo de ajustamento que o Estado devia seguir. Muito bem, é desse ajustamento do Estado que vamos falar e continuar a falar nesta segunda parte da Comissão Executiva, que parte agora para um breve intervalo. Regressamos num minuto. Até já.